Olá, pessoal, tudo bem? Vamos avançar aqui no nosso estudo, conteúdo aí do capítulo 4, aprofundando a nossa reflexão filosófica sobre Santo Agostinho, beleza? Pegue aí, por favor, o seu material de filosofia, seu livro, lá na página 46. Né? Vamos avançar então aqui na nossa reflexão filosófica a respeito da filosofia medieval, beleza? Vamos fazer uma retrospectiva rapidamente aqui, que a gente já viu a respeito disso aí. Vamos lá, nós vimos assim, que a filosofia no período medieval vai ter como centro de reflexão filosófica Deus. Né? Então a filosofia ela vai estar voltada para um princípio religioso, né? Vai estar refletindo sobre essa questão de Deus. Tranquilos? Então Deus passou a ser o centro da discussão filosófica durante o período medieval. Beleza? Especialmente desenvolveu-se uma filosofia voltada às reflexões pautadas no cristianismo. Né? Os cristãos começam a usar argumentos filosóficos para defender a própria fé. E nós vimos assim que os primeiros pensadores aí, os primeiros padres, né, que eram chamados também de apologistas, né, que defendiam o princípio religioso, né, que eu vou citar também na aula de hoje, eles foram os responsáveis por tentar fazer a aproximação entre duas formas de compreender o mundo. De um lado, a razão, que é a base da filosofia, e do outro lado, a fé, que é a base da teologia, que nós vamos aprofundar a partir de agora, citando as ideias de Agostinho, ou popularmente também conhecido como Santo Agostinho. Né? E nós vimos, na introdução da aula passada, a respeito do mal, um pequeno texto na introdução aí, e as ideias de Agostinho a respeito disso, né? Que segundo ele, o mal não pode ou não poderia ter sido criado por Deus. Por quê? Porque Deus é totalmente bom. E se Deus é totalmente bom, ele não pode criar nada que seja ruim. Né? Aí, como explicar então a existência do mal no mundo? Aí nós dizemos assim, que segundo Agostinho, Deus concede ao ser humano o livre-arbítrio, que eu vou citar também na aula de hoje, e com base no livre-arbítrio, o ser humano toma suas decisões. Né? Deus cria o ser humano, concede a ele o livre-arbítrio e ele toma suas decisões. E quando ele decide se afastar de Deus, consequentemente ele deixa de fazer aquilo que é o bem. Né? Porque Deus é esse bem máximo. Então, quando eu faço o bem, eu me aproximo de Deus. E o mal que seria no pensamento de Agostinho? Seria a ausência do bem, ou seja, o afastamento de Deus. Beleza? Então, nós vamos prosseguir aqui na aula de hoje, abordando essas ideias de Santo Agostinho e alguns conceitos novos aí para você guardar de informação a respeito dessa reflexão do Deus verdadeiro no pensamento de Santo Agostinho. Beleza? Vamos nessa então. Vou passar aqui, deixa eu diminuir a imagem. Isso. A filosofia e a defesa da mensagem de Cristo. Vamos lá então. A gente tem que levar em consideração que nós estamos discutindo uma filosofia, né, que ela vai ser pautada especialmente pelo cristianismo. Tá? E nós dissemos no capítulo aí, anterior, quando nós fizemos a introdução a esse pensamento da filosofia medieval, que o cristianismo, né, passou a ser aquela religião que tentou encontrar na filosofia argumentos onde pudesse criar uma defesa de que o pensamento religioso cristão não era ruim para a sociedade, não traria nenhum mal, mesmo porque os primeiros cristãos foram perseguidos, muitos foram martirizados, né, foram executados porque defendiam a própria fé e acreditavam em Jesus Cristo. Então, nós vimos na introdução a esse pensamento aí que os primeiros cristãos, né, defendendo essa mensagem de Cristo, muitos perderam a própria vida em defesa dessa fé, por acreditar em Jesus Cristo. E agora nós estamos aprofundando isso, especialmente dentro do aspecto filosófico, para entender como que se encaixa fé e razão nessa defesa da filosofia cristã. Tá? Vamos lá então.
A partir do século II, aí, quando a Grécia já era parte do Império Romano, muitos gregos conhecedores da filosofia acabaram se convertendo ao cristianismo e passaram a usar o pensamento racional em um novo sentido, em defesa da fé. O que significa isso, professor? Significa que muitos que até então não conheciam essa mensagem de Jesus Cristo, né, que seria o Filho de Deus, que foi crucificado e ressuscitou, quando se converteram ao cristianismo, esses gregos, que até então eram chamados de pagãos, né? O que significa isso, professor? Pagãos. Aqueles que não acreditavam, não defendiam a fé cristã. Tá? Muitos deles se converteram ao cristianismo e começaram a usar o raciocínio filosófico, né, associado à defesa da fé. Tranquilos? Esses primeiros pensadores aí ficaram conhecidos como padres apologistas. O que significa isso, professor? Apologista. Vamos pela palavra apologia. Apologia é o mesmo que dizer assim, incentivo, defesa, estímulo, tá? Então, os padres apologistas foram aqueles primeiros padres, né, que defenderam aí o cristianismo, fazendo essa defesa usando o argumento racional, né, defendendo a fé, mas usando a razão para defender essa fé. Tá? Eles ficaram conhecidos como padres apologistas. Tá? E um deles, que nós vamos falar agora, né, o filósofo e teólogo Justino, tá? É considerado o fundador de uma corrente filosófica chamada patrística. Tá? Aqui acabou tampando o nome aqui, mas significa um dos fundadores aí da patrística. O que foi a patrística? A patrística foi uma corrente de pensamento, né, fundada e defendida pelos primeiros padres da igreja. Tá? E um dos principais, um dos que foram considerados aí o seu fundador foi um filósofo e teólogo chamado Justino. Então, Justino, tá, é o fundador dessa corrente chamada patrística. Tá? Mas, quero que você guarde essa informação no coração agora, mas o principal, ou o que ficou mais conhecido como filósofo da patrística foi Santo Agostinho, que nós falaremos daqui a pouquinho. Tá? Então, fundador da patrística, Justino. Mas o cara que ficou mais conhecido foi um chamado Santo Agostinho. Tranquilos? Então, Justino vai tentar fazer a filosofia, né, do pensamento grego ao pensamento cristão. Vai tentar fazer essa associação aí. Por quê? Porque Justino conhecia e dominava muito bem a filosofia grega. Porém, considerava a doutrina cristã a única filosofia completamente verdadeira e útil, capaz de unir o ser humano a Deus. Então, Justino, embora fosse conhecedor da filosofia grega, da filosofia que se baseia na razão, também acreditava que a única forma de tentar unir e se aproximar Deus e o ser humano era por meio da doutrina cristã. Que essa doutrina seria aquela capaz de unir Deus ao ser humano. E vice-versa. Por quê, professor? Porque Deus teria feito essa ligação com o ser humano, especialmente por meio do Verbo encarnado, Jesus Cristo, que é o Logos divino. Deus envia Jesus Cristo, né, e faz uma aliança com o ser humano. E o ser humano rompe mais uma vez com essa aliança, com o processo da crucificação, morte de Jesus Cristo, e a sua ressurreição representou aí o fundamento para os cristãos. Desse modo, então, Justino pensava que a filosofia cristã foi além de todas as outras, ou seja, a filosofia cristã é aquela filosofia que conseguiu atingir o auge, o ápice do conhecimento, além de qualquer outra doutrina filosófica ou pensamento filosófico. Porém, Justino, embora valorizasse a fé, né, e sendo conhecedor da filosofia grega, ele não desprezava o pensamento e o saber racional, especialmente de Sócrates, Platão e de Aristóteles. Por quê?
pois interpretava que a verdade contida nos pensamentos desses três filósofos, era uma expressão do Logos divino. Para Justino, Sócrates, Platão e Aristóteles, com a filosofia que desenvolveram, eles, na verdade, estariam como se fazendo uma antecipação do cristianismo. Tá? Só que a filosofia deles tinha uma limitação, segundo Justino, por quê? Porque ainda não existia esse cristianismo. Tá? Mas a razão e a filosofia desses três pensadores, segundo Justino, era nada mais, nada menos que o fundamento do pensamento cristão, que viria futuramente. Mas, veja que nós estamos citando aqui um pensador chamado Justino, que é o fundador da patrística, e que acha que fé e razão podem caminhar juntas, né? Porque ele não desprezava a filosofia, a razão. Mas ele dizia que a doutrina cristã era a mais completa. Por outro lado, outro pensador também, que é considerado como padre apologista, ainda, defensor do cristianismo, diferentemente de Justino, né, vários outros combateram a filosofia com muita força. Por quê? Porque eles consideravam que a filosofia buscava apenas o conhecimento racional das coisas e desprezava a religião. Então eles diziam assim, a filosofia ou a razão não serve para nada, só atrapalha o ser humano. Esses eram os pensadores mais radicais, que diziam que fé e razão não combinavam. Um exemplo desse é Tertuliano, tá aí no slide aqui. Tertuliano. Por exemplo, Tertuliano defendia que a salvação devia ser buscada unicamente pela fé. Então, para Tertuliano, bastava ter a fé. Tudo bem? A razão e a filosofia poderia só atrapalhar o ser humano nesse processo de desenvolvimento da sua fé para alcançar a salvação. Tudo bem? Diferentemente de Justino, que falava que fé e razão poderiam sim estarem mais próximos, tá? Mas a fé em primeiro lugar. Tertuliano já era mais radical, já dizia que não. A razão só atrapalha o ser humano nesse processo de desenvolvimento da fé e aperfeiçoamento da alma em busca da salvação. Tranquilos? Vamos para frente. Agostinho, por sua vez, como ficou conhecido aí, nós já dissemos, né? Um dos principais, né? Um dos mais conhecidos filósofos da patrística, né? Ele é considerado um dos principais representantes da patrística. Ele diz assim, é possível filosofar na fé. Por quê? Porque para ele, fé e razão têm que caminhar juntas. Como assim, professor? Eu preciso buscar razão para a minha fé. Eu preciso dar sentido, dar razão para a fé que eu acredito ter. A fé em Deus, esse Deus que é verdadeiro, esse Deus que é amor absoluto, esse Deus que é um bem supremo, segundo Agostinho. Então, Agostinho vai buscar construir os seus argumentos filosóficos, tá, em defesa da fé, usando, tá, ou buscando basear-se especialmente na filosofia de Platão. Especialmente em uma parte da filosofia platônica que diz respeito à teoria das ideias, que nós já citamos em sala de aula isso aí. A teoria das ideias que Platão desenvolve, afirmando que existem duas realidades. Um mundo inteligível, que é perfeito e ideal, e um mundo sensível, que é esse que a gente vive aqui, que é uma cópia imperfeita desse mundo ideal. Tranquilos? E o que Agostinho fez, então? Então, para ficar bem fácil para você entender, Agostinho, conhecedor também da filosofia de Platão, buscou nessa filosofia clássica de Platão associar essas duas ideias de formas diferentes. Como assim, professor? Vamos lá. Aquilo que Platão afirmou, né, anteriormente, bem antes de Agostinho dizer, afirmou que era um mundo inteligível, que eu acabei de dizer que era perfeito, ideal, sem defeito algum, incorruptível, eterno, aquele mundo perfeito, para Agostinho, religiosamente falando, quem que representa essa perfeição toda? Isso mesmo, Deus.
Então, aquilo que Platão chamou de mundo inteligível perfeito, Agostinho associa e diz, esse inteligível perfeito é Deus. Porque o único ser perfeito, dotado de toda sabedoria, é Deus. E aquilo que Platão chamou de mundo sensível, que é esse mundo que a gente vive, que é cheio de imperfeição, que é uma cópia imperfeita do mundo inteligível, Agostinho diz que esse mundo aqui corresponde ao mundo que a gente vive, ao ser humano. Então, o mundo inteligível é como se eu dissesse que corresponde a Deus. E o mundo sensível, esse mundo que a gente vive, corresponderia ao ser humano. Tudo bem? Por que Deus corresponderia ao mundo inteligível? Porque Deus é perfeito. Ok? E por que esse mundo, segundo Platão, é uma cópia imperfeita, corresponderia ao ser humano? Porque o ser humano é um ser imperfeito. Aí você vai se questionar assim, ora, professor, peraí, você disse que Agostinho defende a ideia que Deus criou o ser humano, não é assim? Deus é perfeito, não é assim? E o que torna o ser humano imperfeito? Se Deus criou o ser humano também deveria ser perfeito, não é? Aí eu vou te dizer do seguinte modo, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, tá? Então, para Agostinho, o ser humano, o que torna o ser humano imperfeito é o pecado. Mas por que o ser humano peca? Porque Deus, ao criar o ser humano, concede ao ser humano o livre arbítrio, a possibilidade de escolher algumas coisas. Cabe ao ser humano escolher fazer a coisa correta ou não. Cabe ao ser humano decidir acreditar em Deus ou não. Cabe ao ser humano aproximar-se de Deus ou não. Então, Agostinho diz assim, o que torna o ser humano imperfeito seria o pecado. E o ser humano só pode pecar porque Deus concede a ele o livre arbítrio, a possibilidade de escolher. Porque se Deus não tivesse dado ao ser humano, segundo Agostinho, tá? Se Deus não tivesse dado ao ser humano o livre arbítrio, era como se o ser humano fosse uma marionete na mão de Deus. Não seria um ser de vontade. Tudo bem? Então, para Agostinho, Deus é o ser verdadeiro. Ele não depende de nada para existir. Tudo o que existe é fruto da perfeição e dessa inteligência divina. Por sua completude, ou seja, por sua totalidade, a existência de Deus é eterna e imutável. Um outro aspecto da filosofia de Agostinho também é afirmar que Deus é amor. Deus é amor. E o homem bom é aquele que não só busca a verdade, mas principalmente aquele que ama. Segundo Agostinho, porque Deus é puro amor, é pura bondade, ao ser humano não cabe buscar apenas o que é verdadeiro, ou buscar só a verdade por verdade. Tem que amar aquilo que está fazendo. E se amar aquilo que está fazendo é fazer o bem, então eu me aproximo de Deus. Amar o amor, ou seja, amar a Deus, é se colocar no caminho do ser verdadeiro. Portanto, para Agostinho, amor e verdade caminham juntos. Ou seja, não é possível separar verdade de amor. Aí, como nós dissemos na aula passada, como explicar então o mal? Né? Para Agostinho, o mal existe quando os homens, por vontade própria, o livre-arbítrio, escolhem, né, se afastar de Deus, assumindo caminhos que não levam a Deus. O mal é, portanto, a ausência do bem. Então, para Agostinho, o amor é a fonte fundamental que o ser humano deve viver e praticar. Um outro aspecto da filosofia de Agostinho diz respeito à teoria da iluminação. Como assim, professor? Vamos lá. Para Agostinho, a alma humana deveria buscar a Deus sempre. Porém, após o pecado original, teríamos nos perdido aí no mundo, né, buscando coisas que não são próprias da aproximação de Deus. Então, Agostinho diz assim, Deus criou o mundo, quando criou o mundo, colocou o ser humano, concedeu ao ser humano o livre-arbítrio. O ser humano não optou por desobedecer a Deus e foi expulso do paraíso, etc.
que é relatado no livro do Gênesis, que vocês todos, com certeza, já ouviram falar. Então, houve essa ruptura. Por quê? Porque o ser humano escolheu, usou o livre-arbítrio. Né? Só que, assim, ao se afastar de Deus, o ser humano automaticamente se afasta da verdade absoluta, porque Deus é amor e é verdade. E o ser humano se viu numa situação de escuridão. E para sair dessa situação, o ser humano precisa da ajuda de Deus para voltar a reencontrar a verdade. Deveríamos buscar o divino no nosso interior, iluminando a nossa alma. Então, o que é o ser humano? O ser humano tem que buscar a Deus, porque Deus vai iluminar a mente humana. Por quê? Segundo Agostinho, sozinhos, tá, com as nossas capacidades próprias, humanas, nós nunca conseguiríamos conhecer nada. Então, segundo Agostinho, quando a gente conhece alguma coisa, alcança algum tipo de conhecimento, na verdade é Deus quem está iluminando a mente humana, né? Iluminando o nosso caminho, o nosso conhecimento, para que a gente se desenvolva cada vez mais. Então, Agostinho defendia que fé e razão não são oposições, não são opostas, mas são complementares, elas se completam. Porém, a imperfeição humana não nos permite compreender racionalmente a perfeição divina em sua totalidade. Ou seja, nós temos uma limitação racional para entender essa verdade absoluta em Deus. A investigação racional, quando guiada pela fé, segundo Agostinho, nos leva à compreensão de certas verdades reveladas na Bíblia. Dizia Agostinho, para finalizar, compreender para crer e crer para compreender. Beleza? Então, Agostinho, né, ele avança o seu pensamento filosófico aí e parte do princípio de que o ser humano, nesse processo de busca, né, de alcançar o conhecimento, ele precisa de Deus para iluminar o seu conhecimento. Beleza? A gente se encontra na próxima aula, tá? Qualquer dúvida, manda um recadinho lá, que a gente procura responder o mais rápido possível. Tranquilos? Façam, pessoal, os exercícios aí do capítulo 4, no final do capítulo 4, lá da página 53 e 54, tá? Para a gente poder discutir nas nossas próximas aulas, beleza? Um outro detalhe que eu ia me esquecendo aqui a respeito da filosofia de Agostinho, quanto a essa busca de Deus, né? Segundo ele, o ser humano está tão acostumado a buscar fora de si as verdades que ele acaba esquecendo de procurar encontrar Deus dentro de si mesmo, né? Quanto mais, se Deus está dentro de nós também, porque ele é amor, né? Agostinho ainda defende a seguinte ideia: o que então, professor, se nós somos criados por Deus, o que existe então de Deus no ser humano? O amor, a capacidade de amar. Então, segundo Agostinho, se você ama aquilo que faz, você está se aproximando da verdade e se aproximando de Deus. Beleza? Devemos buscar esse amor, essa verdade dentro de cada um de nós. Tudo bem? Um forte abraço, bons estudos, né? Não esqueça, faça as atividades lá do livro, da página 53 e 54, beleza? E bons estudos. A gente se encontra na próxima. Forte abraço. Tchau.